Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 83. Título: Oxalá também o meu amigo Mário Tomé. O capítulo é extenso, vou dizê-lo em duas partes. A parte 1. Começa pelo versículo 1. Na noite de 24 de abril de 2008, estive na cidade de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira, minha terra natal, a convite da juventude do Bloco de Esquerda do concelho. A crónica teológica que escrevi e editei na manhã desse mesmo dia, aqui neste meu diário aberto, foi o capítulo anterior, foi já para ser dita lá na abertura do debate. Estive na mesa na companhia do conhecido Major Tomé, então um dos capitães de Abril, hoje já reformado, na patente de coronel. A minha intervenção teológica dificilmente será esquecida por quem se deslocou ao auditório da Junta de Freguesia de Lourosa e pelo próprio Mário Tomé, que abriu o debate no tom saudosista de uma certa viagem ao passado. Tomé, não, mas eu não só não lhe segui as pisadas, como levei o debate para outras paragens, as do próximo futuro, a partir do nosso presente, hoje e aqui, infelizmente cada vez mais sem sentido, sobretudo por culpa dos executivos das nações, qual deles o mais demagogo e subserviente ao grande capital. 2. Ao contrário dele, eu não quis saber para nada do 25 de abril de 74, embora o considerasse e considere importante, mas como uma etapa histórica, hoje definitivamente coisa do passado, do Museu da História. Porque com o que eu vivo todos os dias preocupado é com o 25 de abril que continua por fazer, que nunca ninguém, nem nenhum povo fizeram. E o 25 de abril, ou a Revolução, que corte a cabeça ao império do Deus Dinheiro, em lugar de ir a correr negociar com ele no dia seguinte à insurreição, e que parta a espinha ao grande poder e à grande religião, em lugar de ir a correr ocupar os respectivos trono e altar. Não há revolução a sério enquanto não for capaz de fazer isto. 3. As minhas palavras escandalizaram e alegraram. Escandalizaram porque soaram a loucura e a utopia. Alegraram, mas só no íntimo das consciências. Não sei se chegarão a mobilizar algum dos corpos humanos vivos ali presentes, porque, disse-o eu com todas as letras, só quem escolher ser pobre e permanecer pobre a vida inteira e entre desarmado neste combate, nesta insurreição, revolução, é que poderá levar por diante um abril assim, uma revolução assim. Esta é a via de Jesus, da qual 20 séculos depois continuamos a não querer ouvir falar, muito menos queremos fazer nossa. Mas a revolução que não for assim, mais não faz do que mudar os rostos dos nossos opressores e dos nossos exploradores. 4. A primeira e mais forte reação contra este Evangelho de Jesus, que agora também é o meu Evangelho, e por isso anunciei e anuncio sorridente e alegre como um menino, veio do próprio Mário Tomé, meu companheiro de mesa no debate. Não pôde entender que haja alguém que pense mudar o mundo, transformar a história por essa via. Primeiro, porque, segundo ele, ninguém vai à luta para ser pobre. Ouviram bem? Ninguém vai à luta para ser pobre. E o poder não irá nunca abaixo sem o recurso ao poder. Ouviram bem? E o poder não irá nunca abaixo sem o recurso ao poder. Testemunhou também que uma das coisas mais belas do 25 de abril de 74 foi não ter hostilizado nunca o clero católico e a Igreja Católica. Ouviram bem? 5. Disse exatamente o que eu esperava. Por isso não me surpreendeu. Surpreender-me-ia se eu tivesse visto e ouvido acolher o Evangelho que anunciei, porque isso significaria que o mundo do século XXI estava já à beira de nascer de novo, do alto, do Espírito de Jesus. A reação dele contra a minha intervenção, por sinal uma reação muito mais vigorosa e convicta do que a dos demais presentes na sala e no debate, foi imediata, antes ainda das dos demais. Ele terá percebido que estava em jogo a sua própria vida
e as suas próprias convicções, mais poder do que política. E não pude ficar sem reagir a ela e delicadamente rebatê-la. 6. Mas a surpresa maior do debate estava ainda por vir. E veio quando eu voltei a usar a palavra, precisamente para repor e reafirmar, ainda com mais veemência e fundamentação, o Evangelho que havia anunciado antes, o que o deixou espantado e quase do meu lado, pelo menos na formulação. A prática será muito mais difícil, porque obriga a muitas mudanças do estilo de vida, cada qual a mais radical. Filo com firmeza e com ternura, mas sem que a voz me tremesse. Olhos nos olhos e com o testemunho do meu próprio ser viver, de filho de ti Maria do Grilo e de ti David, a minha mãe e o meu pai, que os meus conterrâneos presentes na sala bem conhecem ou conheceram. 7. Sublinhei firme e lúcido que ninguém, muito menos um coronel do exército, a partir da posição do poder e de um viver de não pobre, poderá em algum momento entender sequer as minhas palavras, que são também as de Jesus. É por isso que o Evangelho é anunciado aos pobres antes de a mais ninguém, e a partir deles e com eles também aos que aceitarem ser pobres por opção a vida inteira. É a primeira condição fundamental para alguém chegar a protagonizar na história a revolução a sério. Reafirmei e fundamentei também que o poder nunca será derrubado se alguma vez se recorrer a ele para o fazermos. Porque quem recorre ao poder para derrubar o poder, o que faz é simplesmente dar ainda mais poder ao poder. 8. É por isso que ninguém que não esteja disposto a viver toda a vida em deserto, não no deserto físico, mas em deserto, isto é, despojado de tudo o que não é essencial, jamais chegará a ser homem novo em feminino e em masculino. Jamais será sujeito da revolução, por mais revolucionário que se diga e se pense. Tudo o que fizer será sempre mais do mesmo, porventura um pouco reciclado, mas só para que esse mais do mesmo possa continuar a perpetuar-se do tempo. Aliás, essa foi a luta de Jesus com os seus próprios discípulos. Ele acabou sozinho, sem conseguir chegar a ver ao menos um deles nascer de novo do alto. Todos, com o próprio Pedro à cabeça, sonhavam com o poder e com os lugares de destaque no reino. Derrubariam o império, mas para serem eles o novo império. E hoje não lhes podemos querer mal, porque é ainda isso que continuamos a fazer nós também. 9. Quem de nós se atreve a prosseguir Jesus e a dizer a si mesmo e aos demais que é perversa a trindade que domina o mundo, constituída pelo grande dinheiro, pelo grande poder e pelo grande templo religião? Quem de nós? Não achamos todos, pelo contrário, que fora desta trindade não há salvação, não há futuro? Não nos pelamos todos por agradar a esta trindade? Não estamos prontos a sacrificar tudo, até os filhos e os pais, a mulher e o marido, a própria vida, para agradar a esta trindade em algum dos seus múltiplos executivos, fazer carreira à sua sombra e quanto mais poderosos e ricos melhor? Não é esta a grande ambição, o grande sonho, a grande aspiração da generalidade das pessoas? Não é isso que todos os pais e todas as mães sonham e ambicionam para as suas filhas e os seus filhos? 10. Mário Tomé, na sua reação à minha intervenção, chegou a lembrar, a seu favor, que todos os teóricos da Revolução, Marx e Lenin incluídos, sempre advogaram que a tomada de poder é fundamental para se garantir êxito à Revolução. E que sem o recurso ao poder nunca se poderá derrubar o poder dominante. Aproveitei por isso para lembrar que desde o princípio do mundo até agora, todos os teóricos da Revolução jamais chegaram a romper, cortar,
com a Trindade que domina o mundo. Ninguém o fez, a não ser Jesus, o de Nazaré. Todos foram, uns mais, outros menos, mais do mesmo. Nunca se atreveram a ser viver em deserto, em intempérie, toda a vida. Nunca cortaram o cordão umbilical mental e afetivo que nos liga a todos os que nascemos sob o seu domínio, à Trindade e ao seu estilo de ser viver na opulência, até porque ela, embora seja intrinsecamente perversa, sempre se faz passar por santa, por boa, por indispensável, por fundamento de tudo o que existe, quando ela é apenas o que há de mais demente em nós e em tudo o que possamos ser, pensar, criar, reproduzir com ela. 11. Nunca antes de Jesus a humanidade se havia dado conta, e vai começar assim, com este versículo 11, a parte 2 deste capítulo. Até já.